Evangelho de João, capítulo 5. Glória a Deus. Todos encontraram? Não, vou esperar mais um minuto então. Minuto não, 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evangelho de João, capítulo 5, diz o seguinte: passadas essas coisas, um retorno para mim aqui, filho. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Hoje de manhã o pastor Ed pregou, Jonathan, abaixa a frente. Ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou o seguinte, que gosta de ler o texto fazendo pergunta para o texto, né? Quem estava aqui ouviu isso. E é importante a gente realmente parar para analisar os detalhes. E observando o capítulo 5 de João, eu vou ler de novo bem devagar para você prestar atenção e acompanhar comigo os detalhes, ok? Passada essas coisas, eu também já expliquei isso, é bom a gente sempre parar aqui, que alguma coisa estava acontecendo ou depois dessas coisas, diz algumas versões. Jesus estava em algum lugar fazendo algumas coisas que não é sobre isso que eu vou pregar, mas depois, se você quiser, avalie isso e você vai ver como é importante. Então, passando isso, houve-se uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Aí começa a contar a história no verso 2, o seguinte: existia ali, junto à porta das ovelhas, olha os detalhes, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, algumas versões 5 alpendres. E nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse as águas. Então o tema da minha mensagem de hoje é esse: esperando que as águas se movam. Feche os seus olhos mais uma vez, eu sei que você já orou. Pai, eu te peço nessa oração que nós agora possamos juntos ter o nosso entendimento aberto para compreender a Tua palavra e que tudo aquilo que o Senhor programou para essa noite possa se cumprir na nossa vida através da Sua palavra. Eu te peço de novo, no nome de Jesus, que o Senhor possa guardar a nossa mente e o nosso coração para que o que aqui está escrito ganhe vida e produza em nós frutos de maneira que eles permaneçam. E assim sendo, eu creio nisso, que o seu nome será na nossa vida glorificado. Digam amém. Eu creio que vocês sabem, né, que os evangelhos, eles são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, e eles são chamados dos livros sinópticos, ou que parecem entre si. Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, muitos dos fatos registrados se repetem. Talvez contado de forma diferente, mas o seu conteúdo é o mesmo. E um detalhe que devemos observar que no Evangelho de João, ele fala deste homem que estava em uma porta chamada Porta das Ovelhas e estava em um tanque chamado Betesda. E observa que nos outros evangelhos não conta a história deste homem. E eu queria que vocês estivessem atentos a isso, mantendo então a sua Bíblia aberta, porque João foi conhecido como discípulo amado. E o Evangelho de João, não se conhece o autor, né? Mas eu creio que tenha sido ele próprio, porque o conteúdo e a maneira que foi falado, a linguagem que foi usada no Evangelho de João parece muito também com as cartas que João escreveu. Então eu gostaria que nós estivéssemos atentados a isso, porque João talvez fez questão de citar a história desse homem, visto que ele também tinha um coração muito sensível, e ele observava de perto os fatos e os feitos de Jesus. Então João faz questão de frisar que aquele homem, juntamente com um grupo enorme de pessoas que estava ali, assentado naqueles degraus, ou nos alpendres daquele tanque,
eles esperavam que as águas fossem movimentadas, para que assim, ele tendo a oportunidade de descer ali naquele lugar, eles ficavam assim curados. E é engraçado também, que quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler no Evangelho de João, capítulo 5, verso 1, 2 e 3, algumas versões no princípio do 4 e outros no final do 3 é que diz que eles esperavam que as águas se movessem. E uma coisa que me chamou a atenção foi que a Bíblia faz questão de dizer que existia ali uma multidão. Uma multidão é um grupo muito grande de pessoas. E a Bíblia também começa a dar o perfil daquela multidão, que existia ali coxos, existia ali paralíticos, cegos, mancos, existia enfermos, ou seja, tinha diversos tipos de pessoas que esperavam que as águas se movessem. E eu quero que você possa comigo compreender que essa história do Evangelho de João, ela conta de uma maneira muito clara, muito bem explicada, a história e a realidade da humanidade atual. Quando nós lemos esse texto, e nós conseguimos visualizar, não só a história deste povo, mas conseguimos também ver o que se passa na atualidade. E outra coisa que eu observei aqui, e que é interessante lembrar também, que a Bíblia conta que Jesus vinha, ele subia para Jerusalém para a festa dos judeus. E a cidade, elas eram normalmente cercadas por muros. E para se adentrar a essa cidade, tinha as portas. Existe uma história muito bem nítida na nossa mente, que é a história da porta chamada Formosa. Quem já ouviu falar dessa porta? Essa porta está registrada no livro de Atos, quando João estava subindo, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora nona, para fazer a oração das 3 horas da tarde, e na porta do templo, chamada Formosa, essa porta era de bronze, e ela reluzia os reflexos do sol, e por isso ela era vista como uma porta muito bonita, e era chamada de porta formosa. Aqui também a Bíblia nos relata que na porta das ovelhas, por que a porta das ovelhas? Que era por onde as ovelhas passavam, para ir para ou pastar ou para o matadouro. Era um lugar específico onde os animais saíam por aquela porta, não era uma porta feita para passar pessoas, mas sim a porta das ovelhas. E outra coisa interessante que eu quero que vocês estejam atentos, que para além de ser um lugar público, esse tanque, chamado em hebraico de Betesda, ele estava próximo dessa porta, ou seja, não era um lugar onde era muito agradável de se estar. Você sabe que os animais, eles produzem cheiro, a ovelha principalmente, porque ela faz xixi no seu próprio corpo para espantar os mosquitos. E ao contrário disso acontecer, os mosquitos vêm e acumulam no corpo da ovelha. E por isso que o pastor das ovelhas do animal usava o óleo e derramava sobre a cabeça da ovelha para que espantasse os mosquitos, de maneira que a ovelha não suicidasse. Porque a ovelha é um bicho muito sensível e por um mosquito ela batia a cabeça na parede ou pulava de uma ribanceira. E os pastores usavam o óleo, derramavam sobre a cabeça para que elas a acalmassem contra aquelas moças que as incomodavam. Então você imagina, o lugar onde estava esse tanque em hebraico chamado de Betesda era na porta das ovelhas. Ponto número 1, não era um lugar agradável de se estar. E ele foi escolhido ali para que os paralíticos, os mancos, os que tinham suas enfermidades, os leprosos, os cegos, todos fossem e se acumulassem naquele lugar público. E ali eles ficavam para tentar ser curados. E havia um processo interessante que era o mover das águas, e eles ficavam ali até que as águas movessem. A Bíblia não fala quantas vezes por dia isso acontecia,
se era uma vez por semana ou por mês, mas fala que eles esperavam até que as águas se movessem, para que quem primeiro lançasse ao tanque era curado de qualquer tipo de enfermidade. E aqui, em especial, no dia da festa dos judeus, subia Jesus, e ele, entrando pela porta das ovelhas, olha em direção a esse tanque chamado Betesda, e ele vê uma multidão, porque a Bíblia faz questão de frisar que era um número muito grande de pessoas, e a palavra diz que ele se compadece daquele povo. O que é compaixão? Compaixão é sentir uma dor tamanha, a mesma que a pessoa sente, o mesmo sentimento, ao ponto de querer se colocar no lugar da pessoa para ajudá-lo. E Jesus compadecia deste povo quando ele os via enfermos. Havia ali grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressequidos, que eram as pessoas que tinham as mãos mirradas, que esperava o movimento das águas. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Num grupo de pessoas como esse, eu não sei se alguns de vocês já tiveram a oportunidade de frequentar uma enfermaria, e principalmente se for de um hospital público, como, por exemplo, aquele hospital João 23, que é um pronto-socorro que tem em Belo Horizonte. Eu tive a infelicidade de ir lá uma vez. É um lugar, irmãos, terrível de se estar. Machuquei o meu dedo no trabalho e fui fazer uma assistência lá. É um lugar terrível, terrível, terrível. E esse lugar que a Bíblia relata era um lugar parecido com esse. Na atualidade, existe uma organização com relação aos enfermos. Por exemplo, se existe uma pessoa que está com lepra, ou com tuberculose, ou com alguma enfermidade infecto-contagiosa, que ela precisa ser separada, e existe uma área nos hospitais chamada área de isolamento. Não sei se vocês com certeza já ouviram falar disso. Então existe uma parte separada. Nesse tanque Betesda não existia essa separação. Todo tipo de enfermo ficava junto. Eles ficavam no mesmo lugar, em um local público. É bem verdade que era fora da cidade, mas era um lugar público onde todas as pessoas podiam ir ali. Aqueles que tinham talvez uma condição melhor financeira, quem sabe pagava um enfermeiro para amenizar o sofrimento daquele que ali estava. Um leproso, por exemplo, com as suas feridas abertas, com um cego que precisava ser curado para parar de pedir a esmola, ou uma pessoa que mancava e que era criticado pelos seus amigos, pelos colegas ou por uns parentes, que chamava a atenção. E ali estava esse tipo de gente. E existia um outro grupo de pessoas que frequentava ali também, porque você observa que, principalmente no Brasil, é assim. Todas as vezes que nós estamos fazendo uma obra grande, uma construção, ou onde há um grande aglomerado de pessoas, quando tem um acidente ou quando tem uma paralisação nas estradas, você observa que aparece rapidamente alguém vendendo água, vendendo comida, não é verdade? Vendendo pipoca, alguma coisa ali, para poder suprir também a sua necessidade financeira. E num lugar como esse, não está assim escrito, mas eu quero crer e imaginar que existia também aquele grupo de pessoas que aproveitava da situação para suprir a sua necessidade, assim ofertando os seus serviços para aqueles que ali estavam. Era um grupo muito grande de pessoas, irmãos, estão me entendendo? E eles passavam ali, e Jesus olha aquela situação e toma uma decisão. O que Jesus fez? Ele tomou uma decisão. Na geração atual, a humanidade atual, o povo que vive na terra atual, existe umas organizações não governamentais, que são as ONGs, que elas também se compadecem desse tipo de pessoa. Quando há um assentamento, quando há uns refugiados, eles chegam e oferecem as suas ajudas. Alguns oferecem remédios, outros oferecem agasalhos, roupas, higiene pessoal e assim vai. E eu acredito que não era diferente dessa época, que existiam aquele grupo de pessoas que tinham um pouquinho mais de compaixão
e que fazia o que era possível para ajudar aqueles que estavam ali enfermos. Agora, o ponto principal dessa mensagem que eu vos trago nessa noite, e que eu queria que você entendesse, é que por mais que eles quisessem de bom coração ajudar, eles não conseguiam mudar a história dos enfermos. E Jesus aqui olha para uma situação não somente de compaixão, mas também com uma situação que ele podia intervir e mudar a história de alguém. Escute, pelo amor de Deus, o que eu vou te falar. Nenhuma associação, seja ela religiosa, governamental, seja ela do governo, seja ela particular, poderá mudar a sua história senão Jesus. Os irmãos estão aqui? Todas as associações, as ONGs, podem fazer alguma coisinha? Sim. Mas mudar literalmente a história de uma pessoa na face dessa terra, só Jesus pode fazer isso. Não há ninguém, nem o governo, nem a segurança pública, nada pode mudar a história de uma humanidade se não for Jesus. E aqui, irmãos, acontece uma coisa interessantíssima. Porque quando nós vamos em uma enfermaria, num hospital, aqui no Raimundo Campos, ou na FOB, ou em outro hospital, não é um ambiente gostoso de se estar. Ali você vê de tudo. Você vê pessoas sorrindo porque receberam talvez uma boa notícia de um parente, de um ente querido que esteja ali internado e que agora teve uma boa resposta. Então você vê alguns sorrindo. Você vê outros com a cara entristecida porque receberam talvez uma notícia terrível de alguém que ele ama, que está ali e que descobriu que estava com uma enfermidade incurável. Ou você também vê alguém em pranto chorando, porque ali chegou uma notícia que o seu pai, a sua mãe, seu irmão, filho ou filha faleceram. Então é um lugar de notícias ruins, de notícias terríveis. Esse lugar, chamado Betesda em hebraico, era um lugar como esse, onde as pessoas talvez diziam, vamos lá hoje às 3, 4 horas da tarde para ver se fulano ainda está vivo, se existe uma esperança para ele. Ou se porventura ele conseguiu descer as águas que foram movidas e quem sabe vai voltar hoje para casa curado. Ele ali, talvez naquele mesmo lugar, tinha os seus curativos trocados, os seus remédios na hora certa deviam ser tomados, feitos de raiz, sei lá, na época. Era algo terrível de se ver. Agora entra em cena um homem chamado Jesus, que vinha para um outro compromisso que não era aquele dia de visitar o tanque chamado Betesda. Ele passando pela porta das ovelhas, ele vê aquele lugar e decide ir lá. Quem Jesus encontra? Um homem que estava há 38 anos sofrendo com aquela enfermidade, com aquele problema, paralítico, não conseguia andar. Ele era carregado, quem sabe, várias vezes ao dia pelos seus parentes ou talvez pelos seus amigos. Então não era um lugar bom de se estar, mas Jesus resolve visitar aquele lugar. Então eu creio que o Espírito de Deus que habitava em Jesus, sendo ele Deus, o move naquela hora para que ele fizesse alguma coisa por aquela pessoa que estava ali, ou por aquelas pessoas que estavam ali. Pastor, onde o senhor quer chegar com essa mensagem? Eu quero dizer para vocês que não é diferente desses tempos que a Bíblia registra o que nós vivemos na atualidade. Se você sair pelas ruas, pelos valados, pelas esquinas, pelas cidades, pelos lugarejos desse país, você vai encontrar histórias que vai te assustar. Como, por exemplo, pais de família, homens ou talvez mulheres, que tiveram as suas vidas ceifadas literalmente pelos vícios, seja de droga, seja de bebida. Os pais que têm jovens e adolescentes não sabem, como disse esse vídeo que nós vimos aqui hoje, com quem eles estão brincando, permitindo que seus filhos tenham acesso tanto à droga quanto à bebida. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. O alcoolismo, o vício com a droga, seja ela com qual tipo que for, ou com a jogatina, ou com a prostituição,
é algo que destrói a vida das pessoas. E cada vez que o tempo vai passando, que os anos vão passando, a sociedade não tem conseguido, irmãos. Existem alguns programas sociais que falam, olha, isso é para ajudar as pessoas que estão assim, 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 e eles fazem tudo o que eles conseguem, gastam milhões e milhares de dólares e de reais para tentar ajudar um grupo de pessoas, e eles não têm conseguido chegar ao sucesso. O lugar mais perto que muitas vezes nós vemos essas pessoas chegar, que produz aparentemente a paz ao coração deles, é o suicídio. Eles chegam à conclusão que o mais simples e o mais fácil é eles darem um fim na sua própria vida. E você os pergunta, né? Esses dias mesmo teve uma reportagem interessante sobre a Cracolândia em São Paulo. E eles pegaram um rapaz que era expert, com uma voz de ouro, cantava como ninguém. E os repórteres perguntaram para ele, como que você veio parar num lugar desse? Ele disse, um dia eu briguei com a minha esposa, tive uma discussão, saí de casa e nunca mais voltei. Já tem 18 anos que eu estou aqui me drogando. O que eu quero fazer vocês entender, que a Bíblia diz que o diabo ele veio para roubar, João 10:10, roubar, matar e destruir. O único que veio para dar vida e vida em abundância é o Senhor Jesus. Não há nada e nem ninguém que seja capaz de fazer diferente. O Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 17, diz que os sãos, eles não precisam de médicos. E Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para ajudar aqueles que precisam da minha ajuda e que têm áreas da sua vida que precisam de intervenção. Então eu vim com um propósito de ajudar aqueles que estão necessitados. O que eu quero que você entenda nessa noite? Aquela cena estava ocorrendo ali. E aqui encontra uma situação interessante que eu quero que você esteja atento. Que diferença tem para a qualidade de vida de um leproso, de um pai ou de uma mãe, de um marido ou de uma esposa que tem alguém dentro da sua casa que seja leproso, ou que seja viciado em crack, ou que seja viciado em pornografia, ou que seja viciado em bebida alcoólica. Que diferença tem isso no resultado final da qualidade de vida de uma pessoa? Não existe nenhuma diferença. O que eu quero que vocês entendam é que esse Jesus, que nós falamos dele aqui todas as semanas, todos os domingos, ele tem uma proposta de curar, não é de apaziguar, de fazer um curativo, mas é de curar as feridas da alma dessa pessoa, de curar as enfermidades do seu corpo e de dar a ele o direito de vida eterna. Pastor, mas o que tem a ver isso com a mensagem de hoje, sendo que não há nenhum doente aqui? Aqui talvez não tenha, mas é exatamente isso que eu gostaria que vocês entendessem. Que existe um grupo muito maior do que o que está aqui dentro, lá fora, precisando de ajuda. Que eu te garanto que seja 10 ou talvez 100 vezes maior do que o que assenta confortavelmente nos cultos das igrejas. Muito maior o número que precisa ser ajudado. Quando Deus nos constituiu como igreja na face da terra, Deus não nos fez como igreja para ficarmos assentados em bancos de igreja confortáveis, recebendo uma ministração, uma palestra, uma mensagem de motivação, de incentivo ou de correção, todas as semanas, sem que nós fizéssemos nada por alguém. Nós temos um grande exemplo aqui, irmãos. Escute, pelo amor de Deus. Jesus não conseguiu passar ali, olhar para eles e fingir que nada estava acontecendo. Infelizmente, tem muitas instituições, e eu quero crer que a Moriá não faça parte disso, e se faz, nós temos que corrigir, parte de um grupo de pessoas que são apenas instituições com seus nomes chapados em paredes de igrejas. A minha pergunta é, como tem estado a vida do seu vizinho? Ou do seu parente, ou do seu amigo, ou do seu pai, ou de alguém da sua família? Que tipo de ajuda essa pessoa precisa, que nós temos condições de ajudar, mas nós passamos de largo
e fingimos que não está acontecendo nada com essa sociedade. A minha Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Satanás não está brincando de ser diabo, ele veio para roubar, para matar e destruir, e tem feito na área dele muito bem o seu papel. Ele tem destruído casamentos, ele tem criado métodos, organizado as separações, provido recursos para que isso aconteça, enquanto Jesus não tem essa proposta. A ideia dele é curar os enfermos, é sarar aqueles que estão doentes, é libertar os que estão cativos, que estão oprimidos, e dar a eles vida e vida em abundância. E o que a igreja faz? A igreja se aconchega dentro de um espaço com 4 paredes e acha que isso é o suficiente. Pastor, o que o senhor quer nos ensinar com isso? Eu quero dizer para vocês que a igreja que Jesus plantou na terra, essas paredes não são capazes de detê-la. Vocês estão aqui? Paredes de templos não são capazes de conter a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus, ela não é feita para estar dentro de paredes. Ela é uma instituição, sim, mas ela foi feita de fora para dentro. O Hélio falou isso hoje de manhã. O culto não é aqui, o culto é na sua casa, é no seu dia a dia. Aqui é o reflexo daquilo que você vive lá fora. Atenção, Moriá, pelo amor de Deus. Aqui dentro, quando nós curamos os enfermos lá fora pelo poder do nome de Jesus, quando nós aconselhamos uma pessoa que está com um revólver engatilhado para tirar a vida, ou com agulha para enfiar na sua veia, e dizemos a eles: não faça isso, porque eu tenho uma proposta melhor para você. Eu acredito que lá do céu, Jesus fica de pé ao lado de Deus e diz: essa é a minha igreja. É uma igreja que influencia pessoas e que muda a história, que não desiste, por mais que Satanás diga que não tem jeito. Deus, Jesus sempre dirá que há uma saída para esse povo, que há vida para eles. Escute aqui, por favor, o que eu tenho para vos dizer. Eu sei que existem muitas pessoas dentro das próprias igrejas vivendo infelizes, não são completas. São pessoas que não são muito diferentes daqueles que estavam frequentando o tanque chamado Betesda, que estão vivendo dias após dias e que não se realizaram, que não se encontraram ainda dentro de um lugar. Irmãos, árvore não foi feita para dar sombra, árvore foi feita para dar fruto. Uma árvore que não dá fruto, ela é infeliz. A infelicidade do cristão, ela se manifesta quando ele não cumpre o propósito de Deus para a vida dele. Ninguém vai procurar uma árvore que não tem fruto. A gente procura uma fonte que tenha água e que essa água seja potável, que seja possível de matar a sede de alguém. Pastor, o que eu devo fazer? Você deve hoje tomar uma decisão de deixar com que se cumpra a vontade de Deus na sua vida como igreja na face da terra. Nós não podemos continuar a passar de largo. Sabemos sim que a corrupção tem tomado o nosso país, que tem infiltrado nos diversos lugares que existem, das cidades, dos estados e do país. Sabemos sim, mas nós também sabemos que servimos um Deus que tem a capacidade para mudar a história de um povo. Nós precisamos continuar crendo que nós fomos plantados aqui como igreja de Deus que somos, e que nós vamos fazer a diferença de maneira que o nome de Deus seja glorificado na vida dessa igreja nessa cidade. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu estava ali na sexta-feira, medindo os espaços onde nós vamos colocar as nossas cadeiras. Aqui em cima, quando tivermos condições para isso, para comprar o restante das cadeiras, terá 500 lugares, 500 pessoas assentadas confortavelmente, cada 2 pessoas usando 1 metro quadrado. Então é uma área considerável. E um dia alguém disse aqui na nossa igreja: o que vale um templo tão suntuoso, tão bonito, sem pessoas, sem ter pessoas lá dentro? E eu estava falando com Deus ali, andando e medindo, e falando: Senhor, onde estão as pessoas que virão para cá? Ele disse no meu coração, não nitidamente aos meus ouvidos, mas eu percebi nitidamente que o Senhor estava falando comigo a respeito desse assunto. Ele disse: eles estão nas esquinas das ruas.
Eles estão jogados nos valados, debaixo das marquises. Eles, salvos e transformados, terão motivo de me agradecer pelo que eu fiz para eles, apesar de ter muitos que eu os abençoei e que não lembram disso. E aí eu lembrei desse texto, que Deus deu uma ordem de saia nos valados, saia nas esquinas das ruas, porque representando o rei, e as pessoas que estavam recusando a oferta de participar da festa, ele disse, não tem problema, deu ordem aos seus empregados, e disse para eles, vão e busquem todos os que vocês encontrarem. Quando eles pegarem uma coxa para comer na minha mesa, quando eles levarem o garfo de comida na sua boca, eles terão motivos de me agradecer, ao contrário daqueles que têm tudo e que não me agradecem. Deixa eu dizer a você uma coisa para te chocar, a minha intenção é essa, é para te dar um susto. Deus não está preocupado se você vai fazer parte da inauguração do templo aqui em cima. Isso para Deus não faz a mínima diferença. E eu falo isso com propriedade, sem medo de perder nenhum de vocês. O que eu estou falando para vocês é muito sério nessa noite. Porque o que alegra o coração de Deus não é templo cheio, é vidas restauradas. São pessoas transformadas que dizem assim, olha, eu era cego, agora vejo. Eu roubava, agora eu sou honesto. Eu mentia, agora eu prego sobre a verdade. Eu prostituía, agora tenho uma família. Eu agora sou diferente, sou transformado. Não tem nada mais gostoso de se ouvir do que um testemunho de transformação da vida de alguém. Olha aqui, escute pelo amor de Deus o que eu vou te falar. Sabe onde estão as pessoas que estarão habitando os lugares aqui nesse templo? Estão lançadas lá fora. E eu não falo só pela Moriá, mas por todas as igrejas evangélicas da atualidade. As pessoas têm tido dificuldade de receber um bêbado, um doente. Irmãos, eu não estou pregando coisas tão antigas assim, mas era normal ver um bêbado chegar num culto e os porteiros tentarem expulsá-los da igreja. Para onde o doente deve ir quando ele está doente? Para onde um leproso, para onde deve vir uma pessoa que não consegue se libertar da droga e da bebida? Para uma igreja. Porque supostamente aqui é um lugar de vida. Agora deixa eu dizer para você, você quer saber onde que está a receita, o conserto, a mudança da vida dessas pessoas? Tem muitos que vão dizer assim, pastor, se nós elegemos o nome tal para presidente, ele tem um programa social interessante, ele tem um programa econômico interessante que vai mudar. Não, irmãos, o poder não está na mão do governo, pelo amor de Deus, escute isso. O poder não está na mão das ONGs. O poder não está na mão de pessoas com um coraçãozinho que compadece. O poder está na igreja. O poder está dentro de você, está morando dentro da sua vida, chamado Espírito Santo de Deus, que foi dado para a igreja curar os enfermos, libertar os cativos e sarar os que estão doentes. Está escrito na palavra de Deus. O poder foi dado para a igreja. Está comigo, está com você, habita dentro de mim, me consola, me orienta, me cura, me liberta, porque Ele é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. A maior ferramenta, o maior poder não está na mão dos governantes, não está na maior potência econômica do mundo, que é os Estados Unidos da América, está na mão da igreja de Deus, do Senhor Jesus na face da terra. Porque quando a igreja diz, nós vamos resgatar uma pessoa, a associação nenhuma consegue, a igreja coloca o seu joelho em oração, dobra o seu joelho, a sua vida em oração, começa a aconselhar, repreender as armas de Satanás, e quando você vê aquela pessoa suja, maltrapilha, vai estar aqui, olha, com o microfone na mão, dando testemunho, dizendo, eu fui liberto pelo poder do sangue de Jesus. O poder está na mão da igreja. O poder está dentro de você. O poder está comigo, está conosco. Nós temos poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para dizer a Satanás que ele tem que libertar, soltar as vidas pelo poder do nome de Jesus. E ele não tem o direito de resistir, porque a Bíblia diz que nós, quando resistimos o diabo, ele tem que fugir de nós. A igreja tem o poder de curar os enfermos.
A igreja tem o poder da alegria. Uma pessoa que está triste e oprimida, pensando em tirar a sua própria vida, de se drogar, a igreja tem o poder de preencher o vazio que há dentro dela, porque nós oferecemos a ele a vida que está em Jesus Cristo, Filho de Deus, no Espírito Santo que nos alegra, e essa pessoa é mudada. Amém? Vocês precisam acreditar nisso. Teve muito avanço científico, teve muita mudança, teve. Mas a igreja do Senhor Jesus acaba por querer usar essas metodologias para também alcançar. Irmãos, nós não precisamos dessas ferramentas. Eu não sei se vocês já observaram isso. Alguns resistem ao que eu vou dizer, mas é fato que nós queremos colocar as músicas e queremos, essa música é nova, essa música é legal, não tem nada contra. Mas quando a gente pega aquela que foi feita, básica. O Hélio cantou agora, como é que foi a música que você cantou? Ao único que é digno de receber, o quê? A honra, a glória, a força e o poder. Está em Apocalipse. A quem mais? A quem mais? É como se o Espírito de Deus dissesse, quem mais? Fala mais, eu estou gostando de ouvir isso que vocês estão falando como igreja. A quem mais? Ao Rei eterno, que é imortal, ele é invisível, é real. Aí ele diz, a ele seja dado o louvor. É só isso? É. Agora comece, sendo igreja, a cantar isso repetidamente. Irmãos, é impossível sendo crente não perceber que notamos que a presença de Deus se levanta literalmente e diz, ei, vocês estão falando de mim e eu quero estar no meio de vós quando vocês falam de mim. Nós não precisamos de artifícios. Bate assim no seu peito, assim, ó. Diga assim, o Espírito Santo está aqui dentro. Diga assim, a ferramenta que eu preciso mora dentro de mim. Diga com fé, diga, o poder está em mim. Não, diga com autoridade, eu tenho a força. Diga. Você tem o poder, a autoridade, irmãos. Eu gostaria demais, eu tenho falado isso aqui, como eu tenho pedido a Deus para dar experiência para vocês. A gente só sabe o poder que tem quando a gente tem que lutar. Quando está tudo em paz, ninguém usa a força. Nos ringues, nas lutas, a pessoa se prepara e usa a força na hora que ele está de frente do seu oponente. Ai, como eu gostaria que Deus desse isso para vocês. Quando não tivesse nenhum pastor lá para te ajudar. Não é maldade, eu confesso a vocês que não estou fazendo isso de maldade. Mas eu tenho pedido a Deus na minha oração, Senhor, desperte a nossa igreja. Desperta o seu povo. Usa os métodos que o Senhor precisar, para que eles possam lembrar que há um Deus no céu e que precisa usar o poder que o Senhor os deu como igreja. Irmãos, é muito bom ter saúde, mas a gente só sabe que Jesus cura quando estamos enfermos. É muito bom ter alegria, mas a gente só sabe que Ele dá alegria quando a gente está triste. Você vai esperar isso acontecer, ou você vai primeiro se entregar como igreja? Porque esse lugar aqui, queridos, ele não foi feito para a gente mostrar, até porque não é o melhor lugar para isso, a melhor roupa que a gente tem. O seu carrão fica lá fora, ninguém nem sabe que você tem. Quando você chega, você entra nele e vai embora, ninguém sabe que é seu. Isso não é importante. Isso não faz a mínima diferença. Isso não é igreja. Igreja é aquela pessoa que tem coragem de abrir a porta da sua casa para ajudar alguém. A palavra diz também em Apocalipse, eu tive fome, você me deu de comer, eu tive frio e você me vestiu. E a palavra para esses que são igrejas é essa, vinde, benditos do meu Pai,
Mas junto a esse grupo também existe aquele que não faz para ele diferença se a pessoa está ou não passando dificuldade. E a palavra para eles é: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E eu tenho dito isso ao Senhor, eu digo: Deus, nós somos a tua igreja. Nós somos a tua igreja, irmãos. Quando uma igreja decide fazer a diferença, você precisa ser igreja onde você está. Eu vou te dar um exemplo e você vai, se você quiser ver isso essa semana, você vai ver. Igreja, irmãos, não precisa sair com a placa de crente. Não. É natural. Quando nós estamos com a vida em comunhão com Deus, como igreja que somos, os enfermos, eles aparecem do seu lado. Você acha que você está cheio de problema, cheio de batalha, e você está no balcão atendendo uma pessoa que está completamente oprimida por Satanás. E o Espírito Santo do Senhor, muitas vezes, não é uma nem duas, são centenas de vezes, coloca diante dos nossos olhos a oportunidade de manifestarmos como igreja, e muitas vezes a gente não faz. Às vezes aparece diante dos nossos olhos, do lado, sentado, quando nós estamos indo para o trabalho. Você olha para a pessoa e percebe que ela está oprimida. E o Senhor fala no seu coração: converse com ela, ajude essa pessoa. Você vai e volta sem fazer nada. Nós precisamos mudar isso. Jesus entra naquela porta, melhor dizendo, vai passar por aquela porta, e ele olha para o lado e vê um homem que tinha 38 anos, que esperava que as águas se movessem. Não era 38 dias, nem 38 semanas. 38 anos no mesmo lugar. E ele disse: eu não posso permitir que essa pessoa continue do jeito que está. O que eu posso fazer por ela? Jesus chega para ele e pergunta: por que você está aqui? Ele disse: olha, todos os dias, esses que estão aqui, nenhum deles me ajuda a ser lançado nessa água. Jesus sabia que a solução daquele homem não era só ser lançado da água, ele queria ser curado. Ele diz: faz o seguinte, pega essa cama, o seu leito, vai para sua casa. Passado alguns minutos, alguém perguntou: mas você não era aquele paralítico que estava há 38 anos? Quem foi que te curou? Ele falou assim: olha, eu só sei te dizer uma coisa. A pessoa que me curou disse para eu pegar essa maca, essa cama e ir embora para minha casa, e eu estou obedecendo, eu resolvi obedecer a ordem dele. Existem muitas pessoas presas, irmãos, até mesmo aqui na nossa igreja, porque não obedecem à ordem do Senhor Jesus. Escute o que eu tenho para dizer para vocês. Naquela porta, naquele tanque, nós tínhamos, ou temos, melhor dizendo, a representação de centenas de cidades, de lugares. Tá? Eu sei que não é fácil te comover com relação a isso, porque, graças a Deus, eu creio que nenhum de nós temos essa necessidade. Mas só um pai com um filho preso sabe dizer o que é ter isso. Agora, nós não podemos nos acomodar numa situação real que estamos vivendo como igreja que somos. E dentro dos próprios templos existem sepulcros caiados, pessoas que já morreram espiritualmente. Eu quero fazer uma pergunta aqui para você ver se isso é verdade ou não. Quantos dos que estão nessa noite aqui, que foram batizados com o Espírito Santo, receberam o dom para falar em línguas? Dá um sinal com a mão para eu ver assim. Levanta a mão lá em cima, sem medo. Para você ver um grupo de pessoas que nós temos aqui. Agregado a esse dom, que é para a edificação de si mesmo, existem outros 8 dons que foram agregados, que a palavra diz que nós temos que despertar o dom que está dentro de nós. Desperte o dom que há em ti. Quais são eles, pastor? O dom de curar os enfermos, o dom de maravilhas, o dom de profetizar, o dom de interpretar as profecias, o dom de falar em línguas,
que é um que o cristão não pode deixar de forma alguma, porque é o reflexo daquilo que você vive. Como que alguém consegue entrar num culto dizendo ser batizado no Espírito Santo? Porque isso é irrevogável, irmãos. Uma vez recebido, não se tem um segundo batismo a não ser com fogo. É batismo nas águas, batismo no Espírito Santo e batismo com fogo. O batismo com o Espírito Santo é irrevogável. Você recebeu uma vez e você foi batizado. Vocês estão me entendendo? Pastor, mas não tem um clima, não tem um ambiente. O ministério de louvor não canta a música certa. Você foi batizado com o quê? Com o Espírito Santo? Ou você depende da voz de alguém para que isso aconteça? Isso é o termômetro daquilo que nós estamos vivendo como igreja que somos. Nós somos, a sociedade é o reflexo da igreja. A sociedade é o reflexo da igreja. Eu estive em Santarém há muitos anos atrás, não esqueço disso, que quando estava no cabeleireiro, a preocupação desse rapaz, que por acaso era homossexual, ele disse: esses crentes estão tomando a nossa cidade. Olha a preocupação deles. Hoje é o contrário, nós já perdemos a cidade. Nós estamos perdendo as cidades, nós estamos perdendo as oportunidades de sermos igrejas. E sermos igreja, melhor dizendo. Eu quero desafiar você, que o poder que há dentro de você é forte demais para ficar retido dentro de um corpo, dentro de uma mente. Os irmãos estão aqui? Nós podemos fazer de cultos incendiados com a glória de Deus, ao ponto de nem necessário ser de que se ore para alguém ser curado, mas só o fato dele estar no ambiente, ele perceber que a presença de Deus é tão poderosa, que ele faz a sua oração ali no seu coração, no seu espírito, e ele recebe a cura, porque o poder que está em nós não pode ser detido por um corpo. Agora, o Senhor também respeita as nossas vontades. Ele respeita os nossos desejos, sim, é fato. Mas também a minha Bíblia diz que o Senhor não contém a um coração quebrantado. Se um de vocês hoje tomar a decisão, dois, como diz a palavra, ou três, disser assim: eu quero mudar a história dessa cidade, eu quero mudar a história dessa nação. A Bíblia diz que eles eram só 120 irmãos, que reuniam, unânimes, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles não precisavam ou até nem podiam sair às ruas para pregar, porque eram apedrejados, eram queimados, eram lançados à cova dos leões. Mas eles perseveravam, segundo a palavra, na doutrina dos apóstolos. E eles continuavam vivendo em comunhão. E sabe quem é que salvava as pessoas? A Bíblia diz: e acrescentava o Senhor todos os dias os que iam sendo salvos. Eu quero que você seja um testemunha do que eu vou dizer nessa noite. Quantas pessoas nos visitam essa noite que não são crentes, não são evangélicas? Dá um sinal com a mão assim para eu ver. Tem duas pessoas ali. Escute o que eu vou dizer para vocês. Essas duas pessoas que nos visitam hoje, vieram aqui porque são curiosas? Vieram aqui porque pode ser que exista uma proposta diferente de vida para eles? Pode ser que esse Jesus que nós pregamos liberte-os nas necessidades que cada um deles tenham? Sim. Agora, se eu e você, que demos um sinal que fomos um dia cheios do Espírito Santo, tomarmos uma decisão agora de nos tornarmos igrejas, eles não serão só dois, mas serão dezenas e centenas deles que virão, atraídos não por você, mas pela presença de Deus que está em você, e que vai mudar a vida dessa cidade. Igreja tem que fazer a diferença. E eu quero desafiar a você a deixar com que essa chama se reacenda dentro do seu coração. A palavra diz que Samuel pegava todos os dias o chifre com o azeite e ia lá às 18 horas e acendia a lâmpada. Ele fazia a parte dele, dizendo: esse Deus é muito bom.
Esse Deus liberta. Ai, Jesus, como o Senhor é poderoso para salvar a minha família. Ai, Jesus, o Senhor é poderoso para curar as enfermidades do meu corpo, da minha mente, da minha alma. E aí, naturalmente, começa-se um mover. As rodas do trono de Deus começam a se mover. Aquele barulho que você ouve dentro da igreja, que diz, ai, que igreja barulhenta. Esse barulho não é daqui, ele é do céu. Porque quando a igreja começa a adorar, os tronos, as rodas que tem no trono de Deus, elas começam a se mover, e aí ouve-se um som como se de um vento impetuoso, que enche toda a casa onde eles estão assentados. Levante uma mão assim comigo, pelo amor de Deus, e diga assim, eu tenho certeza, que é quando eu começo a me movimentar, como a igreja, o barulho que se ouve na terra é do céu. Hello? Escute isso. Eu estou com muita vontade de provocar um reboliço lá no céu. Ai, como eu tenho esse desejo. Eu consigo sozinho? Tem que ter quantos? 2 ou? Quem está comigo? Nós precisamos, irmãos, fazer o céu começar a movimentar, e eu quero crer que isso já esteja acontecendo, que Deus comece a dar ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar de maneira que nós não venhamos tropeçar em pedra alguma. Essa cidade de Ouro Branco, as pessoas que nos visitam, os nossos parentes e os nossos amigos olharão para mim e para você e dirão, o que você tem que eu não tenho, o que você faz que eu não faço, mas certo é que eu quero ter e ser como você é, porque eu vejo em ti a diferença, a glória manifesta de Deus na sua face, na sua vida, e as coisas são diferentes para aqueles que buscam ao Senhor. Jesus olhou para aquele paralítico e ele disse para ele, eu vou mudar a sua história. O poder está dentro de mim, o poder está dentro de você, o Espírito do Senhor habita na nossa vida, não é neste lugar, não é no templo feito por mãos de homens, mas ele habita dentro de um coração quebrantado, que se tiver um corpo enfermo, ele diz, eu curo. Se tiver um coração triste, ele diz, eu dou a alegria, eu dou a paz. Se tiver oprimido, eu te dou a paz. É uma oferta que o mundo não pode ofertar. E se faz, não é verdadeira. E se faz, não pode cumprir. Mas Jesus diz, aquele que vem a mim, ainda que esteja morto, ele vai viver. Aquele que vem a mim, ainda que esteja cego, ele vai ver. Ainda que esteja doente, será curado, porque eu tenho poder. Sabe o que Jesus está nos desafiando nessa noite? Quem aqui quer fazer parte dessa igreja? Dá um sinal assim, diz amém. Influenciar uma geração e mudar uma história. Levantar novos adoradores dispostos, como foi pregado de manhã, em adorar ao Pai em espírito e em verdade, em fazer a diferença, em mudar uma história, em olhar para uma geração, para uma cidade, onde o seu prefeito nos procure e diga assim, ore por mim, para que eu possa ter uma boa gestão. Porque eu sei que o Deus de vocês ajuda as pessoas e que muda a história das pessoas. Em uma criança que não consegue passar nenhuma matéria na escola, chegar para o seu líder na igreja e não vem pedir a ele ajuda para aprender, para me ensinar matemática, mas dizer assim, ore por mim, para que o Senhor me ensine e que eu passe naquela matéria, naquela prova. Irmãos, escute pelo amor de Deus o que eu tenho para vos dizer. Nós temos uma oportunidade de usar e de desfrutar desse reino, que não é só curar enfermos, mas é um Deus que promove um ótimo sono. Falo isso com a minha esposa às vezes lá em casa.
Quer ver uma técnica ótima para crente dormir? Que nota é essa, Eduardo? Senhor, formoso és. Para dormir, olha se não dá sono. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça envolve-me. Vem cá, Diego, deixa eu mostrar à igreja o que acontece. Você está sem sono? Senta aqui do meu lado. Você vai aceitar fazer isso, que você é filhão. Deita aqui. Quando você começa a cantar, aí ele faz assim, ó. Cafuné é santo. Dorme, filhão, desse tamanho, ó. É brincadeira, chega aqui perto de mim. Você não consegue dormir? Ele vai virar para você, Diego, e dizer: eu sou a tua paz, cara. Você precisa confiar em mim, porque eu é que te sustento. Aleluia. Você está preocupado com o quê? Eu estou com você todos os dias e estarei com você até a consumação do século. Descansa a tua alma. Igreja às vezes não consegue entender isso, irmãos. O Espírito Santo é o meu amigo. É o seu amigo, Diego. Confie nele. O que eu vou cantar hoje? Ele vem e fala assim: olha, canta aquela música assim, vai dar certo. Isso chama culto, irmãos. Racional, consciente do que fazemos e para quem fazemos. Ele diz: eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Isso é saber quem tem cuidado de nós. Ah, meu Deus, eu não consigo dar um glória a Deus. Aí você canta: acende a chama, Pai, que uma vez brilhou. Olha, vem limpar, vem brilhar, vem resplandecer o meu primeiro amor. O que eu estou ofertando para vocês nessa noite, irmãos, não vem de mim, mas do Senhor. A paz de Deus que excede todo o entendimento, que guarda a nossa mente, que guarda o nosso coração em Cristo Jesus, e que nos faz racionalmente, consciente, levantarmos as mãos como adoradores e dizer: eu te amo, Jesus. Wellington, canta uma música aqui da nossa época. Você consegue ficar de pé? Todos vocês? Espírito Santo, o Senhor está dentro de mim. O Senhor mora no meu coração. Desperta a minha vida. Eu não posso ser mais um no meio dessa multidão. Não, não quero ser mais um. Eu quero influenciar a minha geração. Aleluia. Diga comigo: eu sou igreja. Diga com fé, irmãos. Diga: eu sou igreja. Na igreja tem profecia? Tem. Porque o espírito da profecia habita na igreja. Na igreja tem cura? Tem. Porque o Espírito do Senhor que cura habita na igreja. Aqui na igreja do Senhor tem alegria? Tem. Porque o Espírito da alegria que vem do Senhor é a nossa força, diz a palavra. Quem está aqui? Quantos conseguem por um minuto adorar esse Deus? Abra sua boca e exalte a Ele. Igreja é isso. Igreja dá glória a Deus. Igreja fala aleluia. Igreja diz que Ele é santo. Experimente um pouquinho só. Seja cheio desse Espírito Santo que está aqui. Cante isso. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Onde você vai fazer isso? Olha a letra. Na presença dos deuses, a ti Somente a Ele cantarei louvores. Na presença os demônios dos não podem
resistir o poder de Deus que há em você, irmãos. Cantarei louvor. As enfermidades não podem resistir o poder de Deus que há em você. A tristeza não pode resistir o poder de Deus que há em você. Cante isso com as suas mãos levantadas assim, ó. Entregue totalmente de todo o seu coração. Eu te louvarei, Senhor, Receba este culto, de Senhor. todo meu. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Canta mais forte. Na presença dos deuses, a ti, Senhor, cantarei louvores. Tem uma outra assim, ó. Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, receba a adoração de Deus. Jesus não te salvou para ficar sentado em cadeira em bancos de igreja, viu? Jesus te salvou para cumprir um propósito como igreja do Senhor nessa terra, de verdadeiros adoradores capazes de adorar o Pai em espírito e em verdade, que veio para libertar os cativos, para curar os enfermos, para alegrar os corações entristecidos, para trazer paz aos que estão oprimidos. Escute uma coisa, Moriá, por favor. Eu quero fazer uma proposta de mudança de vida para você, de história. O que é isso, pastor? Eu queria que você, pelo menos essa semana, até domingo que vem, você tenta ser igreja por completo. Igreja rejeita o mundo. Igreja adora a Jesus. Igreja tem um linguajar de crente. Igreja é santa, os seus olhos são santos, sua mente é santa, o seu corpo é santo. Igreja é diferente, porque o mundo está cansado das coisas do mundo, mas tem tido dificuldade de encontrar na igreja uma saída. Mas nós queremos hoje unir a nossa fé, a nossa força, para mudar a história deste mundo, ofertando a eles Jesus, que transforma a vida de uma pessoa. Escute isso, por favor. Qual é a nota que você dá para o seu culto, para a sua semana de cristão, de evangélico? Vamos melhorar isso. Ao sair da nossa casa para trabalhar, quando assentarmos na nossa mesa para jantar ou para almoçar, quando formos dormir, ao nosso levantar, dizermos: Senhor, eu sou parte do seu povo, eu represento a tua igreja, eu quero ser diferente, eu quero ser santo. A Bíblia diz que o Senhor não contém um coração quebrantado. Eu tenho certeza que Ele vai nos ouvir e vai nos responder. Por esses dias, pessoas adentrarão a este lugar querendo receber o Jesus que está dentro de você. Seus amigos, familiares, os seus vizinhos quererão ter o que você tem, porque a vida habita em você, o Espírito do Senhor habita em você, o fôlego de Deus, de vida do Senhor está em você. Quem diz amém? E nós podemos influenciar a nossa geração. Eu queria que você desse a mão a quem está do seu lado. Haverá um dia que não terá mais esses cultos, não terá essa oportunidade.
haverá momentos de escassez, mas nós estamos vivendo um momento de oportunidade, de despertar de dentro de nós, como uma dinamite, o poder que há em nós através do Espírito Santo. Falar em línguas, profetizar, liberar palavras de vida para alguém, dizer a ele ou a ela: o Senhor vai te ajudar. Você pode dizer para alguém que você encontrar: eu conheço um Jesus que mudou a história de um homem que estava 38 anos paralisado. Ele muda a sua história também. A vocês que me ouvem nessa noite, confie o seu caminho ao Senhor, Ele tudo fará por você. Deposite a sua fé em Deus, em Jesus. Jesus tem poder para mudar a sua história, seja ela qual for. Ele tem poder para te dar a paz. Ele tem poder para tocar em você agora. Então eu Ele tem poder para limpar as suas feridas, para te dar uns pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Porque Ele conhece todos os nossos caminhos. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele. Entregue a sua família ao Senhor. Foi cantado hoje aqui: consagre a sua família ao Senhor. Então eu louvarei. Confie nele, confie nele, confie no Senhor Jesus. Então me renderei. Aleluia. Totalmente a ti. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Aleluia. Tua presença é real. Cante isso, mulher. Aqui neste lugar. Deixa seu peito, canta forte. Então adorarei. Então eu louvarei. Então eu louvarei. Então me renderei. Perceba a paz do Senhor tomando a sua vida agora. Sinta a paz do Senhor tomando o teu coração. Então adorarei. Sarando as tuas enfermidades, curando as tuas feridas. Permita que o Senhor adentre o seu coração, a sua mente. Então me renderei. Aleluia. Totalmente a ti. Deus, diante de ti eu coloco meu muito obrigado pela tua palavra. Nós vamos voltar para casa, enfrentarmos mais uma semana. Que essa semana seja de vitória para a glória do nome de Jesus na nossa vida. Se alguém entrou aqui doente, eu profetizo cura. Se alguém entrou oprimido, eu profetizo a libertação agora. Se alguém entrou aqui triste, eu profetizo a alegria para essa pessoa agora, em nome de Jesus. Conceda-nos uma semana de vitória, Senhor. Que a paz do Senhor venha reinar na nossa mente, no nosso coração. Queremos ser a tua igreja por onde nós andarmos, pelos valados, pelas esquinas de ruas, pelos empregos que nós tivermos, no trabalho onde estivermos, Senhor. Que sejamos a tua igreja ali. Guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, desde agora para sempre. É assim que nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Estenda a sua mão assim. Que o amor de Deus o Pai, a comunhão de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. A paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde nossa mente e guarde o nosso coração
em Cristo Jesus. A vitória é de quem? Pelo sangue de Jesus. Vão em paz, abrace alguém e não esqueça, você é a igreja de Deus nessa terra. Deus te abençoe.